Olá, queridos irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com as palavras de vida eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos ler, discorrer sobre o capítulo 19, Ação de Graças. E como o título sugere, vamos dar graças a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, pelas bênçãos que esse Pai misericordioso derrama sobre nós, desde sempre. Por esse Jesus maravilhoso que nos conhece muito antes de nós estarmos aqui. Nossa imensa gratidão ao nosso Pai Celestial, que permitiu que tudo isso fosse assim. Graças a Deus. Faremos a leitura então. Em Mateus, ele anotou no capítulo 26, versículo 27, as seguintes palavras: Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Emmanuel. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Padecerá injuriosa prisão. Meditará na incompreensão de Judas. Ver-se-á negado por Simão Pedro. Experimentará o escárnio público. Será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz. Sorverá fel sob a coroa de espinhos. Recolherá o abandono e o insulto. Sofrerá injustificável condenação. E receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Essas foram, então, as palavras de Emmanuel, exortando sobre as palavras acima, lidas sobre a ação de graças. Então, ele está nos ensinando aqui
nos mostrando o nosso dia a dia, que muitas vezes nós, com os nossos familiares, nós comemoramos reuniões consanguíneas, músicas, principalmente ele refere-se aqui quando há justiça no meio, né? Quando houve alguma contenda e o lado de cá, ou seja, nós ganhamos a questão, né? E ele diz, onde muitas vezes há vítimas ignoradas soluçando na sombra. De fato, quando nós rendemos ação de graças, nós não pensamos muito no outro. Nós temos, muitas vezes, um pouco de egoísmo em nós. Se estamos com os nossos, tudo está bem. Nós comemos, bebemos, cantamos e tudo está maravilhoso. Nós, muitas vezes, esquecemos da solidão do outro, da dor do nosso irmão. No entanto, Jesus cantou hosanas em seu coração, como o seu próprio ser. Na hora que ele vai para o encontro supremo, né, do sacrifício imenso, né, Jesus conheceu a solidão imensa do Jardim das Oliveiras, a traição de Judas, a prisão injuriosa, foi negado por Simão, seu amigo. E na última refeição, Jesus falou, alguém vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, alguém me negará. E aí falou a Pedro. E a Pedro ficou muito triste. Pedro ficou muito aborrecido mesmo com Cristo. Como é que ele podia duvidar da sua fidelidade? Como é que Jesus podia duvidar do seu amor? E logo após aquilo, então, quando já estavam caminhando, houve a traição de Judas, que o beijou. E aí, então, os soldados reconheceram que era aquele Messias que eles estavam procurando para levar ao suplício. E não é que Pedro realmente, por 3 momentos, ele disse, não conheço esse homem. Na verdade, quando nós agimos assim como Pedro, é porque nós temos medo. Pedro também teve medo. Dizem-nos os relatos dos espíritos que Pedro tinha medo de que um mal muito grande fosse suceder à sua casa, aos seus irmãos, à sua esposa, à sua sogra que morava com ele. E ele ficou apavorado, ele não raciocinou, ele só disse, não conheço esse homem. E, no entanto, ele falou isso num pátio, onde, no mesmo pátio, estava Jesus preso. E antes que o galo cante, por 3 vezes, tu irás me negar. E assim foi feito. E da mesma forma, ele falou na mesa, alguém vai me trair. E um perguntava, serei eu, Jesus? Serei eu, Jesus? E um olhava para o outro e perguntava, serei eu? Serei eu? E Jesus se rebelou, ficou... Como foi que Jesus ficou com relação aos sentimentos da traição de Judas, da negação de Pedro, do escárnio público? Nós, muitas vezes, vamos a algum lugar e, por uma razão ou outra, não somos bem tratados. Nós já ficamos todos aborrecidos e falamos alguma coisa, principalmente se quem está nos atendendo é muito mais jovem do que nós,
e nos colocamos no nosso lugar, onde achamos que é o nosso lugar, e colocamos o outro onde achamos que é o lugar do outro, por coisas tão pequenas, tão pequenas. Jesus, o ser mais perfeito que pisou na terra. Jesus teve todas as dores. Foi preterido por Barrabás, um delinquente perigosíssimo na época. Pilatos lavou as mãos e perguntou ao povo ensandecido naquele momento: quem queres que solte? Esse homem, eu nada tenho contra ele. Jesus de Nazaré ou Barrabás? Sabe, meus irmãos, quando medito sobre este momento do Cristo, meu coração ainda sente dor. Não sei se eu estava lá. Não sei se eu gritei Barrabás, Barrabás. Muitos daqueles tinham recebido a cura de Jesus há pouquinhas horas, há pouquinhos dias. Muitos que estavam ali dizendo Barrabás haviam sido curados por ele. Mas hoje, no nosso dia a dia, no nosso viver, muitas vezes nós ainda colocamos Jesus na cruz. Nós ainda gritamos da inconsequente vida que muitas vezes, na vida interior que nós levamos, nós ainda estamos gritando Barrabás, Barrabás, Barrabás. Em Jesus foi colocado a coroa de espinhos, que lhe sangrou de imediato. Foi abandonado, insultado. Tudo o que se passou naquele pátio da casa de Pilatos, Jesus observou tudo. Tudo. E no seu silêncio e na sua grandeza, tudo ele entregou ao Pai, a si próprio, como um cântico de louvores a Deus, como uma ação de graças a nosso Pai. Recebeu a morte naquela cruz infame entre dois malfeitores. No entanto, Jesus agradece. É o que Emmanuel escreve aqui. Jesus agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. Para nós, brilham os valores daquilo que nós vemos. Daquilo que vemos. Nós vemos a aparência. Nós vemos, como eu gosto de dizer, a decoração do corpo de cada um, né? Nós vemos o que a pessoa veste, o gosto daquela pessoa. Não é feio, não é ruim. Só que mais do que aquilo, nós tínhamos que ir além e tínhamos que sentir o interior daquela pessoa, ver além das aparências, que seja uma aparência muito bonita ou de elegância, ou que seja uma aparência muito simples, muito humilde. Até os nossos irmãos que vivem nas ruas. Nós não olhamos a aparência? Quando eles se aproximam do carro, nós olhamos. Nós olhamos e agora com a história do Covid, nós não queremos nem abrir o vidro, temos medo de contágio, nenhum deles usa máscaras, e, enfim, nós, essa semana, preparamos um pacotinho até de máscaras e colocamos no carro,
para que, quando encontrarmos alguém assim, possamos doar umas 2 máscaras àquela pessoa, né? Talvez ele não use porque ele não tem, porque nunca ninguém indicou, não é mesmo? Mas voltando aqui ao nosso assunto, nós olhamos muito a aparência, nós não olhamos a essência. É preciso olhar a essência. Se é verdade que nós estamos caminhando para um caminho da regeneração, o caminho do amor maior, o caminho do perdão, o caminho do entendimento, nós temos que olhar mais para os sentimentos, para o coração do ser, para a essência, para o espírito eterno do ser. O Cristo louva o Todo-Poderoso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na Terra, rendendo graças pela confiança que o Pai o transforma em exemplo vivo para a nossa redenção. Então, Jesus se deu, se doou para a nossa redenção. Embora essa redenção lhe custou martírio, a dor, a flagelação, o suor, as lágrimas, o escárnio, o peso imenso daquela cruz parando em todas as estações. É uma história bendita, que jamais deve ser esquecida, porque o Cristo é o caminho, a verdade e a vida para o povo da terra. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter este mestre, este caminho, esta verdade e esta vida, para que nós busquemos com isso encontrar a nós mesmos. Encontrar a nossa razão da ação de graças verdadeira. E quando formos orar, que possamos dizer graças te damos, Senhor, porque um dia o Senhor nos criou. E hoje ninguém nos faz nada, nós não somos prejudicados por nada. Nós podemos falar, propagar da nossa religião, seja ela qual for. Podemos falar do amor, podemos andar com o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos andar com a Bíblia Sagrada, ou com qualquer um outro livro de outros povos, de outros países, não importa. Porque nós somos livres, meus amigos. Somos livres. Nós somos prisioneiros de nós mesmos, das nossas inconsequências. Porque talvez ainda não aprendamos a louvar, a dar graças verdadeiramente ao nosso Pai Celestial. Jesus é o exemplo vivo. Por isso, Emmanuel nos diz: não te percas desse modo em lances festivos, sobre pretensas conquistas na carne, porque a morte vai confundir isso. Porque isso vai passar. Mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos que Deus nos oferece, que Deus nos aprimora para a beleza na luz, para a glória da vida em que Deus nos coloca e que nos dá uma oportunidade. Dizem os Espíritos que nós, se soubéssemos da imensa fila que existe aguardando a reencarnação, nós não perderíamos tempo, jamais perderíamos tempo. Porque a nossa matemática aqui na Terra não alcança o número de espíritos aguardando uma oportunidade para reencarnar. E como nós perdemos tempo, como nós jogamos tempo fora. Todos os dias é para nós um dia de ação de graças, ou deveria ser. Todos os dias. Todos os dias é para nós um ano novo. Todos os dias é para nós um recomeço.
Aquele dia não vivemos. Aquele dia estamos começando a viver. Aquele dia nós vamos escrever algumas histórias. Vamos deixar escrito na alma, no âmago do nosso ser, muitas coisas. Haverão alegrias, haverão tristezas, haverão choros, haverão lágrimas, mas haverão também momentos de extrema alegria em que poderíamos dizer felicidade. A felicidade, ela é feita de momentos assim, genuínos, momentos simples. A felicidade não é a conquista material, a casa que compramos, o apartamento que compramos, o carro, ou a casa da praia, que era um sonho, ou uma casa no sítio, ou sei lá, tem gente que ainda gosta de comprar joias, né? Ou uma joia que ganhamos e que conseguimos comprar. É muito bom. Uma viagem que fazemos no exterior. Então, não são essas conquistas. A verdadeira felicidade não é isso. De verdade, não é isso. A verdadeira felicidade é a paz interior. É a tranquilidade de que cada um de nós está fazendo o melhor que pode. Que cada um de nós está dando a sua contribuição na vida. Está auxiliando na vida. A verdadeira felicidade é um sossego interior. Um sossego. Os bens materiais nos atiçam a ter mais. Queremos ter um, já queremos ter dois. Ah, mas eu acabei de pagar, eu posso comprar mais outro? Ah, mas nossa, aquele então? E aí nós vamos. Sejam masculinos ou femininos. Cada um de nós tem um gosto diferente para algumas coisas. Né? Compramos muitos calçados, mas só podemos usar um par por vez. Compramos muitas roupas, só podemos usar poucas peças de uma vez. Então, nós temos muito mais do que precisamos ter. Muito mais. E nós, por tudo isso, nem por isso, muitas vezes, nós damos graças. Então, que nós possamos lembrar que a nossa felicidade, ela depende muito daquilo que nós também fazemos com o outro, do que auxiliamos o outro. Se aquilo que me deixa feliz é uma felicidade genuína, ou se aquilo que me traz uma alegria, entre aspas, e eu busco concorrer com os meus para festejar, não prejudico ninguém. Se eu posso deitar na minha cama, colocar a cabeça no meu travesseiro, né? E eu posso inspirar profundo e dizer muito obrigado, Senhor, cuida de mim. E eu não tenho nada do que me envergonhar. Isso sim é importante. Isso é necessário. Que nós não venhamos a machucar o outro, a ferir o outro, a denegrir o outro. Que nós possamos dar graças pela vida, todos os dias, pela oportunidade de estar na vida. Não vamos erguer os braços somente quando um bem da matéria vem para nós. Quando conquistamos um bem material. Isso é muito bom. Mas a graça deve ser pela oportunidade de ter saúde, de ter as condições financeiras para tal, de um trabalho honesto, de um trabalho decente, sem prejudicar a ninguém. Dar graças porque nós podemos comprar a nossa comida, pagar as nossas despesas. Tudo nós devemos dar graças. E na medida em que pudermos auxiliar o outro a esse entendimento. Por que devemos dar graças a Deus? Porque o Cristo se deu para nós, para a nossa redenção. O Cristo teve que lidar, nosso Senhor Jesus, com tudo o que lhe aconteceu. E a gente podia dizer, nossa, mas Jesus Cristo não é o Senhor, não é o príncipe da paz? Ele não sabia de tudo? Sim, ele sabia. Ele sabia. Mas ele veio à Terra
Jesus preparou-se séculos e séculos para descer a sua vibração e conseguir estar aqui no planeta, um planeta de dor e ranger de dentes. Então, ele não sofreu com a injuriosa prisão? Será que não sofreu? Sofreu. E com a incompreensão de Judas? Porque Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Porque ele acreditava que na medida em que ele seria preso, na verdade ele achava que Jesus não seria preso. Ele achava que nesse momento Jesus ia pedir, dar uma ordem para que os seus anjos celestes descessem, desembainhassem as espadas e lutassem. Porque Judas não havia até então compreendido a vinda de Jesus à Terra. Não havia entendido. Quando ele diz, o meu reino não é desse mundo, ele disse tudo. Meu reino não é desse mundo. Tu és rei? Pilatos pergunta, e ele disse, tu o dizes, mas meu reino não é desse mundo. Né? E Simão Pedro, o lugar onde ele ficava, onde ele pernoitou, onde ele vivia por alguns dias direto, é o lugar que ele mais ficava. Era a casa de Simão Pedro. Simão Pedro era um amigo para ele. Eles eram amigos. E ele o traiu, né? No sentido de não reconhecer Jesus. Não deixa de ser uma traição. Ele não reconheceu, então, ele negou. Ele negou. Suponhamos que nós estejamos com amigos. Amigos de anos, amigos queridos. E alguém vem e diz, tu conhece essa pessoa? E dependendo quem seja a pessoa que perguntou e qual a razão, nós vamos dizer, não, eu não conheço, nunca vi na frente. Como nós vamos nos sentir? Como vamos nos sentir? Sofreu todo o escárnio, né? Foi preterido por Barrabás, um delinquente infeliz da época. Quando foi colocado entre dois ladrões, sofreu insulto e abandono, e nós não queremos ouvir nenhuma palavra que seja contrário ao nosso dever, à nossa pessoa. Claro que ninguém quer ser insultado. E ninguém precisa insultar ninguém. Mas o Cristo era a perfeição. Ele era o amor. O amor. O amor em pessoa. Já tinha curado quantas pessoas? Já tinha trazido à visão quantas pessoas? Já tinha limpado a lepra de centenas de pessoas. Já tinha orientado com a palavra, já tinha feito as multiplicações, afinal, todos os ditos milagres já haviam acontecido. Então, queridos irmãos, nós precisamos dar mais graças. E de vez em quando, durante o dia, dizer, Senhor, quão grande Tu és. Muito obrigada pelo que temos e pelo que somos. Obrigada, Senhor, por essa minha vida. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos, obrigada pelos meus netos. Obrigado, Senhor, que eu posso ir no mercado e posso pagar as minhas compras sem medo e sem contar. E aqueles que não podem, que eu possa ajudar. De alguma forma que eu possa ajudar. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigada por meus olhos. Obrigada por meus ouvidos, minha boca, meus pensamentos, meus braços, minhas pernas. O ar que eu respiro, né? O ar que eu respiro. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor me oferece e que o Senhor me ofereceu durante toda esta minha existência. Muito obrigado. Isso, meus queridos irmãos,
é dar graças a Deus, nosso Pai e nosso Criador. Então, vamos agora agradecer cada um dos irmãos que estiverem nos assistindo, que possam também dentro do seu coração fazer uma prece de ação de graças lindas, maravilhosa, que saia de dentro do seu coração. Mas nesse momento, nós vamos fechar levemente os olhos e vamos dizer: Senhor, graças pela vida, por ela ser tão bela e bela foi concebida. Ah, Senhor, eu te agradeço por esse momento sagrado. Ampara e protege, ilumina, cura a todos aqueles que por aqui passarem, trazendo o alento aos seus corações, trazendo a esperança, trazendo a confiança de que amanhã é um novo dia. Lembrando sempre de que tudo vai passar. O bem passa, o mal também passará. Mas que o seu amor, o amor de nosso Senhor, esses são eternos, jamais passarão. Abençoe-nos então, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. E nós aqui então dizemos a todos com muito carinho, até breve, queridas irmãs e queridos irmãos.